A questão da temperatura é um bocadinho mais ambígua. Quando a nossa perturbação for uma variação de temperatura, das primeiras coisas que temos que fazer é verificar se a reação é endotérmica ou se a reação é exotérmica. E não podemos esquecer que a temperatura é o único fator que faz variar a constante de equilíbrio. Vou voltar a pôr a reação de síntese do amoníaco. E sei que esta reação química tem uma variação de entalpia negativa, ou seja, é uma reação exotérmica. Tenho que ir fazer o estudo dela de acordo com esse fator de ela ser exotérmica. Por exemplo, dizem-me, verifique o que acontece à concentração do NH3 no sistema se ocorrer um aumento da temperatura. Então, o que é que eu tenho que fixar um apontamento mental? Que o aumento de temperatura favorece reações endotérmicas e a diminuição da temperatura favorece reações exotérmicas. Pronto. Neste caso específico, estou a dizer que há um aumento de temperatura, sei que a reação é exotérmica, então eu sei que o aumento de temperatura favorece endos. Então tenho que ir ver o que acontece quando aumento a temperatura nesta reação que é exotérmica no sentido direto. Vamos então fazer o textinho. Então, a questão era, no sistema de equilíbrio químico de síntese de amoníaco, ver o que é que acontece à concentração do amoníaco se ocorrer um aumento da temperatura. Vamos fazer exatamente como temos estado a fazer até aqui. Vamos começar por dizer, de acordo com o princípio de Le Chatelier, e agora temos o aumento de temperatura favorece reações endotérmicas. Pronto, isto é aquilo que nós já sabíamos. Escrevemos, é o aumento de temperatura, favorece reações endotérmicas. Agora vamos ao nosso sistema. O equilíbrio em causa é exotérmico. Está mal escrito. O equilíbrio em causa é exotérmico. Como é que nós sabemos que é exotérmico? O exercício não dizia. Então temos que dizer que sabemos que é exotérmico porque a variação de entalpia é menor que zero. O exercício não nos dizia que era exotérmico. Então temos que dizer que é por aí que nós sabemos. O equilíbrio em causa é exotérmico. Então temos que o aumento de temperatura vai favorecer a reação inversa. Se ele é endo no inverso, o aumento de temperatura favorece o endo, então vai favorecer a reação inversa. Se ela é exo no direto, é endo no inverso. O aumento de temperatura vai favorecer a reação inversa. Se favorece a reação inversa, ocorre diminuição de NH3 e, claro, aumento de hidrogênio e de nitrogênio. No que diz respeito agora ao valor da constante de equilíbrio de acordo com a variação de temperatura. Escolhi 2 gráficos retiradas de exames nacionais, em que neste primeiro tenho a constante de equilíbrio em função da temperatura e vejo que constante de equilíbrio aumenta com
aumento da temperatura. Portanto, eu vejo neste gráfico que à medida que a temperatura aumenta, a constante de equilíbrio aumenta. Vou classificar a reação em termos energéticos. Quando eu classifico uma reação em termos energéticos, quero classificar como endo ou como exotérmica. Vamos então fazer o textinho para isso. Então, para não esquecer, começamos por dizer o que vemos no gráfico. Então, verifica-se no gráfico um aumento de valor de Kc quando aumenta a temperatura. Pronto. Então, já verificamos isso. A perturbação é exatamente, neste caso, o aumento da temperatura. Então, vamos continuar. O aumento de temperatura favorece processos endotérmicos. O aumento de temperatura favorece processos endotérmicos. Sendo constante de equilíbrio igual à razão entre o produto da concentração dos produtos da reação elevado ao coeficiente estequiométrico a dividir pelo produto da concentração de todos os reagentes em equilíbrio elevado ao coeficiente estequiométrico e Kc aumenta, então está a ocorrer aumento, isto é um T que não está a sair, aumento da concentração dos produtos. A reação está, assim, a evoluir no sentido direto. A reação está a evoluir no sentido direto, com o aumento da temperatura, porque era essa a perturbação, com o aumento da temperatura. Já estava dito, a reação, o aumento da temperatura favorece as reações endotérmicas, então vamos ter a conclusão. Concluo que a reação é endotérmica. E fica respondido. Vou verificar a resposta. Verifica-se no gráfico um aumento de valor da constante de equilíbrio quando aumenta a temperatura. O aumento de temperatura favorece processos endotérmicos. Sendo a constante de equilíbrio aquilo que ali está, ela aumenta, então significa que está a aumentar a concentração dos produtos, que eu estou agora aqui a assinalar. Se está a aumentar a concentração dos produtos, significa que a reação está a evoluir no sentido de formação dos produtos, ou seja, no sentido direto. Então, o sentido direto é o endotérmico. Faltou o quê? Referir de acordo com o princípio Chatelier. Então, posso agora acrescentar isso. E teria que o acrescentar aqui. De acordo com o princípio de Le Chatelier, o aumento de temperatura favorece os processos endotérmicos. Vamos ver agora uma reação em que a constante de equilíbrio diminui com o aumento da temperatura. Então, cá está, temos a constante de equilíbrio a diminuir com o aumento da temperatura. Vamos dizer, verifica-se no gráfico que constante de equilíbrio diminui com o aumento da temperatura. O aumento de temperatura favorece processos endotérmicos, de acordo com o princípio de Le Chatelier. Pronto. Agora, sendo a constante de equilíbrio, a concentração dos produtos a dividir pela concentração dos reagentes, então, quando há aumento da temperatura, há diminuição de concentração dos produtos.
a reação está a evoluir no sentido inverso. Então, neste caso, esse será o sentido da reação endotérmica, uma vez que os endotérmicos são favorecidos pelo aumento de temperatura. Está a aumentar a temperatura, está a evoluir no sentido inverso, então o sentido inverso é da reação endotérmica. Se o inverso é da reação endotérmica, então o direto vai ser o processo exotérmico. Em termos de apontamento mental, endotérmico, favorecido por aumento de temperatura. Exotérmico, favorecido por diminuição de temperatura. Depois, em termos disto com a constante de equilíbrio, vai ser sempre verdadeiro e se nós decorarmos, depois não nos enganamos no nosso textinho. Escrevemos numa pontinha do caderno e depois fazemos. Quando eu tenho endotérmico, o aumento da temperatura vai levar a um aumento da constante de equilíbrio. Uma diminuição da temperatura, uma diminuição da constante de equilíbrio. E isto quando eu tenho os processos endotérmicos. Quando eu tenho os processos exotérmicos, vou ter ao contrário. Repetindo relativamente aos exotérmicos, que houve uma paragem aqui no vídeo, não sei a partir de onde. Nos exotérmicos, se aumentar a temperatura, vai diminuir o valor da constante de equilíbrio. Se diminuir a temperatura, vai acontecer um aumento do valor da constante de equilíbrio. Verifiquem que nas endotérmicas, se um aumenta, o outro aumenta, se um diminui, o outro diminui. Nas exotérmicas, aumenta, diminui, diminui, aumenta. Portanto, não vai ser da mesma forma. Quando eu adiciono um catalisador, não vai haver então alterações no equilíbrio químico, já tinha dito isso inicialmente, nem no valor da constante de equilíbrio. Então, o que é que o catalisador vai fazer? Vai fazer com que o equilíbrio químico se atinja mais rapidamente. Falta aqui um E, atinge-se mais rapidamente. Em termos de gráficos, o que é que isso significa? Aqui atingiu-se o equilíbrio químico neste pontinho, foi a partir deste pontinho que todos os intervenientes passaram a ter uma concentração constante, e vou dizer, por exemplo, que aqui é sem catalisador. Sem catalisador. Agora, vou pôr um gráfico se houvesse catalisador. Se houvesse catalisador, a concentração deste diminuía e ficava constante, por exemplo, aqui. A concentração ia diminuir e ficava constante a partir daqui. A sua concentração ia aumentar, ficando constante a partir dali. Os valores vão ser exatamente os mesmos, mas, portanto, os valores vão ser os mesmos. Este valor corresponde a este aqui, este valor vai corresponder a este aqui e este vai corresponder a este aqui. Simplesmente, com o catalisador, vai atingir-se o equilíbrio químico mais depressa. Portanto, antes do tempo quando não existe catalisador.